Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da Amigurumis Crochê. Nesta aula, passo a passo, eu vou te ensinar a fazer uma naninha de crochê com um amigurumi de ursinho. Uma peça fofíssima que mede em torno de 39 centímetros da cabeça até a ponta da mantinha. A manta é trabalhada no chamado ponto musgo, ou ponto granito em crochê, deixando uma textura linda e macia para os bebês. E o melhor, você pode personalizar a sua manta e ursinho com as cores da sua preferência, criando combinações únicas e especiais. Se quiser fazer uma naninha para presentear uma bebê menina, é só colocar um lacinho na cabecinha para transformar em uma linda ursinha. Essa naninha é uma excelente opção para ter no seu catálogo de vendas, à pronta entrega, pois é um presente muito procurado e perfeito para o enxoval do bebê. Então já prepara seus materiais que estão listados na descrição desse vídeo e vem crochetar comigo essa fofura. Vamos lá? Nós vamos iniciar a nossa peça pela mantinha. E eu aqui escolhi um tom de verde para fazer essa manta, mas você pode escolher qualquer outra cor. Vou estar utilizando para a manta uma agulha de 2,5 milímetros, mas também, se você quiser, pode utilizar uma agulha de 3 milímetros. Aqui eu vou fazer 81 correntinhas. Vamos iniciar então prendendo o fio com o ponto e esse primeiro ponto já vou contar como sendo uma correntinha. Então, fiz a primeira correntinha e agora vamos fazer mais 80 correntes, até chegar na correntinha de número 81. Eu vou fazendo aqui e já retorno com elas prontas. Cheguei aqui no final das 81 correntinhas. E agora nós vamos pular a primeira alça da correntinha e a partir da segunda, vamos iniciar então a segunda carreira. Aqui, ó, nós vamos pegar não neste pontinho aqui na parte da frente, nós vamos pegar na alcinha de trás, que seria a terceira alça aqui da correntinha. Essa alcinha que fica bem atrás, certo? Ó, fica atrás do ponto. Então, a gente laça o fio e agora arremata com um ponto baixo. E já na sequência faz uma correntinha. Agora, nós vamos pular um ponto, vamos pular ali a terceira alça para a próxima. E nesta próxima, nós vamos fazer um ponto baixo e uma correntinha. Então, toda esta carreira será assim: pula um ponto, pega no próximo e faz um ponto baixo e uma correntinha. Então, essa nossa mantinha é bem fácil de fazer, basicamente é só estes pontos que temos que fazer até chegar no final da manta. Ó, vai ficando assim, dessa forma, sempre lembrando de pegar a alcinha de trás do ponto, a terceira alça, e de pular um ponto e pegar o próximo. Então, pula aqui, pega o próximo pontinho, faz o ponto baixo e uma correntinha. Vamos fazendo assim, dessa forma, até chegar lá no final da carreira. Aí, eu retorno aqui para finalizar a carreira com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, e agora, ó, o único detalhe é prender esse fio que ficou de sobra lá no início, juntamente com os pontos. Então, a gente já deixa ele aqui, ó, na parte de trás dos pontos para deixar arrematado. E assim a gente já não precisa, depois da peça finalizada, ter que arrematar com uma agulha. Então, é só seguir da mesma forma. Pula um ponto, né? Faz ali a correntinha, pula um ponto e faz um ponto baixo e uma correntinha até finalizar aqui a carreira. Pulei ali o ponto e aqui temos o último ponto da carreira. Puxo o fio bem ali atrás, ó, e agora segue com mais duas correntinhas para dar a altura aqui para a próxima carreira. Então, eu fiz uma correntinha e agora nós vamos fazer mais uma. Ó, que a primeira carreira ficou assim. Vou fazer então aqui a segunda correntinha e aí viramos a peça desta forma. A segunda carreira vai ser da mesma forma, só que nós vamos agora pular aqui este primeiro ponto para pegar no ponto corrente, no ponto da correntinha que a gente fez na carreira anterior, e aí a gente faz o ponto baixo e uma correntinha. Pula esse pontinho e vai já para o ponto da corrente, um ponto baixo e uma correntinha. E assim é por toda a carreira. Pula o ponto e vai para a correntinha,
faz um ponto baixo e uma correntinha. Pula novamente para o ponto corrente, um ponto baixo e uma correntinha. Então, nós vamos seguir por toda essa carreira desta forma, sempre pegando ali o ponto corrente e pulando o primeiro ponto aqui, ó. Sempre no ponto corrente. Estou aqui chegando no final da carreira. E aí, a gente vai pegar aqui, ó, pular aquele ponto e pegar ali no último pontinho, que seria aonde a gente vira, né, a peça. E aí, eu vou fazer o meu ponto baixo e 2 correntinhas para poder virar. Virei a peça. E agora, vamos trabalhar da mesma forma. Pula ali o pontinho e vai para o ponto corrente, faz um ponto baixo e uma correntinha. Pula ali o ponto, vai para o ponto corrente, um ponto baixo e uma correntinha. E assim nós vamos seguir por toda a carreira e vamos fazer todas as carreiras desta mesma forma, até completar toda a mantinha. Acho que já deu para pegar bem aí o jeitinho, né, de fazer. Ó, vai ficar assim os pontos, intercalados. Cheguei aqui então no final da carreira e a gente pula também ali o ponto e pega bem ali, ó, nas correntinhas iniciais. Pronto. Faz 2 correntinhas, vira a peça. E agora nós vamos seguir então repetindo esses passos até chegar na carreira de número 72, que é mais ou menos quando vai dar um quadrado aqui da nossa mantinha. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Cheguei aqui no final da carreira de número 72 e esta foi a quantidade de carreiras que eu precisei fazer para chegar neste modelinho aqui, mais ou menos quadradinho, ó. Então, vamos medir aqui para ver mais ou menos o tamanho. E aqui, ó, 28 centímetros de largura por 27, 28 também centímetros de altura, certo? Não precisa ser essa medida exata, talvez também para vocês precisem de mais ou menos carreiras para chegar num quadradinho. Aí vai depender dos pontos e da tensão dos pontos de vocês, né? Se for um ponto mais soltinho, de repente não precise tantas carreiras. Aí você verifica. Agora nós vamos ter que fazer aqui, ó, todo o contorno desta peça com pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha, vou virar novamente a peça. E a partir daqui, eu vou fazer 2 pontos baixos no primeiro ponto, que é para fazer a voltinha aqui do cantinho. Então, fiz um ponto baixo e agora, junto com ele, vou fazer mais um ponto baixo. E depois disso, eu vou seguir com um ponto baixo para cada ponto da carreira. Então, será uma carreira de ponto sobre ponto. Este pontinho aqui, ó, da correntinha, a gente pega ele normalmente, e este ponto a gente pega bem no meio do ponto. E aí é só cuidar para pegar todos os pontinhos e fazer pontos baixos. Aqui é o ponto da corrente, faço ponto baixo, e aqui, ó, bem no meio do ponto, outro ponto baixo. Então, vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, até chegar no final da carreira. E vai ficando assim, ó, bem arrematadinho, bem bonitinho. Então, só cuidar para pegar bem no meio do ponto baixo da carreira anterior e depois na correntinha. E assim por diante até chegar no final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira e o último ponto da carreira, que vai ser aqui na ponta, nós vamos fazer 2 pontos baixos juntos dentro dele. Fiz um ponto baixo e agora mais um ponto baixo. Fazendo 2 pontos baixos juntos, ele faz a voltinha bem certinho aqui nos cantos.
como essa daqui. E agora é só seguir aqui pela lateral, fazendo um ponto baixo para cada carreira. Insere a agulha aqui entre os pontos e faz o ponto baixo, e depois vai para a outra carreira e também um ponto baixo. Então, é só seguir fazendo aqui um ponto baixo para cada carreira, até chegar no final aqui dessa parte lateral. Eu vou fazendo aqui e retorno quando chegar lá no fim da lateral. Cheguei aqui no final desta parte lateral, fiz um ponto baixo para cada carreira. E agora, no primeiro ponto aqui, que foi onde a gente iniciou com as correntinhas, ó, essa parte aqui é das correntes. Então, eu vou fazer no primeiro ponto 2 pontos baixos juntos no mesmo pontinho, que é para fazer a voltinha bem certinha. E depois a gente segue fazendo um ponto baixo para cada ponto. Faço aqui um ponto baixo onde foi uma correntinha e agora bem no meio do ponto eu insiro a agulha e faço outro ponto baixo. Bem no meio do pontinho. Agora no próximo ponto da corrente, né? Um ponto baixo e aqui não pega esse ponto aqui em cima, porque senão fica muito aberto o ponto. Pega bem no meio do pontinho e faz o ponto baixo, que aí ele fica mais fechadinho. E assim a gente vai seguir, então, por toda a carreira, fazendo ponto sobre ponto, pegando bem no meio do ponto e cuidando para pegar todos os pontos. Então, vou fazendo aqui toda esta carreira de ponto sobre ponto, ó, e vai ficando assim, bem arrematadinho. Então, nós seguimos fazendo ponto sobre ponto aqui por toda a carreira das correntinhas, e depois nós vamos chegar aqui na ponta, fazer 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto, e seguir aqui com a parte lateral, fazendo um ponto para cada carreira. Cheguei aqui no final da peça, tá? Fiz todo o contorno já, e agora nós vamos finalizar, então, aqui falta um pontinho em uma das carreiras, e agora eu vou finalizar com um ponto baixíssimo, pegando aqui bem em cima do primeiro ponto. Prontinho. E aqui está, então, a nossa mantinha já quase pronta. Vamos cortar esse fio, não precisa deixar ele muito comprido. Puxa ele. Agora, com a própria agulha de crochê, eu vou puxar aqui por trás do pontinho, ó. Vou laçar esse fio e trazer ele ali para trás. Pronto. E agora, com agulha de tapeceiro ou para bonecas, vamos arrematar esse fio, escondendo ele aqui por trás dos pontos. Insere a agulha aqui, passando por trás dos pontinhos, para deixar já esse fio escondido e arrematado. Agora é só puxar e cortar essa ponta de fio. E para finalizar a nossa manta com um outro fio, agora nós vamos trabalhar por toda a borda dela. Vamos fazer todo o contorno novamente, trabalhando nas alcinhas de trás de cada um dos pontos. Vou utilizar agora uma agulha de 2 milímetros, porque vou trabalhar com um fio mais fino aqui também. Esta cor aqui é off-white e este fio é o mais fininho. Então, nós vamos pegar ali onde a gente finalizou, né, a carreira, e vamos pegar
somente a alcinha de trás do ponto, laçar o fio e prender com um pontinho. Agora, segura aquele fio lá atrás para deixar arrematado e vamos fazer aqui neste ponto mais um ponto baixo e uma correntinha. E segue então para o próximo ponto, fazendo um ponto baixo e uma correntinha. Sempre pegando a alcinha de trás de cada um dos pontos e já vai prendendo esse fio que ficou de sobra ali atrás. Então, é uma carreira de um ponto baixo e uma corrente. E vamos seguir assim por todo o contorno da nossa mantinha, com exceção dos pontos dos cantos, que eu vou fazer aqui o primeiro com vocês para ver como é. Será um pouquinho diferente. Então, eu vou fazendo aqui um ponto baixo, uma correntinha, até chegar aqui no final da carreira, e aí eu retorno com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, e o nosso contorno aqui está ficando bem bonitinho. E agora, nos pontos aqui do cantinho, nós vamos fazer um ponto baixo e uma correntinha, e junto com ele, um ponto baixo e uma correntinha. E no próximo ponto, que também é aqui do cantinho, vamos também fazer um ponto baixo e uma correntinha, e junto com ele, um ponto baixo e uma correntinha. E aí, já faz aqui, ó, o contorno certinho do canto. E agora é só seguir com um ponto baixo e uma correntinha por todos os pontos, repetindo até a outra ponta, onde a gente vai fazer igual a que a gente fez aqui, certo? Então, é só cuidar isso e seguir fazendo todo o contorno. Já trabalhei aqui por todos os lados e agora vamos finalizar com um ponto baixíssimo, pegando ali bem em cima do primeiro ponto e arrematando de uma vez só aqui com ponto baixíssimo. Vamos deixar aqui um fio curto, não precisa ser fio longo, vamos cortar e arrematar da mesma forma que a gente fez quando a gente finalizou a manta. Vamos inserir a agulha aqui por trás do último pontinho, laçar o fio puxando ele ali para trás. E agora vamos arrematar esse fio com a agulha. Vamos passar essa agulha aqui por entre os pontos, na parte de trás. E depois puxar esse fio escondendo ele ali atrás. Puxo o fio. E está prontinho, então, o nosso arremate. Agora é só cortar os fios para finalizarmos, então, a nossa mantinha. E aqui está a manta prontinha e ficou bem bonitinha, não é mesmo? Este ponto, apesar de muito simples, dá uma textura muito bonita para a peça. Então, vamos deixar agora guardadinho e vamos tecer o nosso ursinho. Agora, com o fio da cor que você escolheu para o seu ursinho, vamos iniciar pela cabeça. Eu vou utilizar aqui a agulha de 2 milímetros também. E vamos iniciar com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos prender o anel com pontinho e agora 6 pontos baixos dentro desse anel. Vamos fechar o anel. Vou colocar aqui um fio mais fino de outra cor para ser o meu marcador de carreiras. Vai marcar o início de cada carreira. E vamos para a segunda carreira, que será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E já vamos prendendo aquele fio que ficou de sobra do anel ali atrás. Então, é só fazer 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Já posso soltar o fio ali atrás. Então, vou seguir aqui fazendo 2 pontos baixos para cada ponto.
Prontinho. Agora vamos para a terceira carreira. Vou colocar aqui meu marcador no início da carreira. E a terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A carreira de número 5 será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A carreira de número 6 será de um aumento e 4 pontos baixos. Um aumento, um, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. Carreira de número 7 será de um ponto baixo em cada ponto, ponto sobre ponto, até chegar no final da carreira, totalizando 36 pontos. A carreira de número 8 será de um aumento e 5 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 42 pontos. As carreiras de número 9 até a número 16 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo em cada um dos pontos, totalizando 42 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 8 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 16 e agora já temos a base da nossa cabecinha formada. Então, vamos iniciar com as diminuições. Carreira de número 17 será de uma diminuição, pegando as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes e arrematando com ponto baixo. E agora 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 5 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. A carreira de número 18 será de uma diminuição e 4 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. E agora já podemos fazer a colocação dos olhos do nosso ursinho. Já deixei aqui marcadinho. Este fio aqui a gente deixa bem para trás. E aqui eu já deixei marcadinho para facilitar, mas nós vamos, a partir do anel mágico, contar 11 carreiras. E entre as carreiras de número 11 e 12, eu vou inserir aqui minha agulha para abrir o espaço e colocar então o olho.
Eu vou estar utilizando aqui olhos com travas de segurança de 8 milímetros. Aqui os olhinhos e aqui as travinhas. Certo? Então, vou inserir aqui o primeiro olhinho. E os olhos terão uma distância de 5 pontos entre eles após colocados. Então, nós vamos contar 5 pontinhos aqui para o lado, e a partir do sexto, eu vou inserir aqui a minha agulha e abrir aqui o espaço para a colocação do olho. Eu conto 6 porque ainda tem a bordinha do olho, né? Que a gente tem que contar ali na hora que vai colocar o olho. E agora sim, ó, contando aqui, nós temos 5 pontos entre os olhos. E agora vamos só colocar as travinhas. Já coloquei as travinhas de segurança e também fiz a proteção extra nos olhinhos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o vídeo onde eu ensino como fazer. E vamos então para a carreira de número 19, que será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Vou fazer uma pausa agora para iniciar a colocação do enchimento. Vamos colocar aqui o máximo que conseguir de enchimento e depois, conforme a gente for fazendo as outras carreiras, a gente vai preenchendo mais e mais. Lembrando de já ir moldando a peça. Vamos para a carreira de número 20, que será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Repetindo até o final. Fiz uma diminuição e agora 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. As carreiras de número 21 e 22 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo em cada um dos pontos, totalizando 18 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno. Finalizei a carreira de número 22 e agora vou colocar aqui mais enchimento. Vamos preenchendo, já moldando a peça. E agora sim, vamos preencher o máximo que conseguir aqui, deixando a peça bem firme. Aqui está a cabecinha, já está bem firme. Podemos então seguir para a próxima carreira. A carreira de número 23 será de uma diminuição e um ponto baixo. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Vou colocar mais um pouco de enchimento aqui nessa parte de baixo. Preenchendo bem e fazendo o formato certinho. E vamos para a carreira de número 24, que será a última, e será apenas de diminuições. Serão 6 diminuições no total, por toda a carreira, finalizando ela com apenas 6 pontos. Então, vamos sempre pegando as alcinhas da frente dos pontos, de 2 em 2 pontos, e arrematando com pontos baixos, até o final da carreira. Prontinho, agora é só puxar o fio. Vamos deixar aqui o fio longo o suficiente para fazer o arremate final.
puxa esse fio. O marcador já podemos tirar também, o meu até arrebentou aqui. E agora, com a agulha de tapeceiro, nós vamos fazer o arremate final. Vamos pegar somente as alcinhas da frente de cada um dos pontos e passar o fio por todos os 6 pontos que restaram, sempre pegando nas alcinhas da frente de cada um dos pontos. E agora é só puxar esse fio até fechar. E vamos pegar aqui um pontinho bem do lado, inserir a agulha, passar o fio aqui por cima da agulha para dar um nozinho. Agora vamos inserir a agulha bem no centro desse anel que se formou, atravessando aqui a agulha por dentro da cabecinha, puxa bem, e aí ajeita ali o enchimento por dentro. E quando estiver ali certinho o formato, então nós vamos dar um nó neste fio aqui também, um nozinho de segurança. Só ajeitar um pouquinho mais aqui. Ele fica aqui com o formato de um pescocinho se formando, né? Abaixo ali da cabecinha. Daí ele fica mais bonitinho. E agora nós vamos dar um nozinho aqui atrás. Esconder esse fio, passando ele por dentro da cabeça. Para esconder o nó. E agora é só cortar o fio. E aí é só ajeitar o enchimento por dentro da cabecinha para fazer o formato dela bem bonitinho. E a cabeça então está pronta. E já podemos então passar para a parte do focinho. E para o focinho eu vou estar utilizando aqui também a cor Off-White, que combina com a barrinha da nossa mantinha. E vamos iniciar então com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Já prendi aqui o anel com um pontinho e agora vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Vamos fechar esse anel. E a nossa segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E já vamos prendendo o fio que ficou de sobra ali do anel atrás, juntamente com os pontos. Então, é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final da carreira. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A quarta carreira vamos iniciar com 3 pontos baixos, 1, 2 e 3 pontos baixos. Agora, na sequência, vamos fazer 3 aumentos, que são 2 pontos baixos juntos. Um aumento, no ponto seguinte, o nosso segundo aumento, e no ponto seguinte, o nosso terceiro aumento. Vamos agora com 6 pontos baixos, um para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Novamente, vamos fazer uma sequência de 3 aumentos.
2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Um aumento, no ponto seguinte, o nosso segundo aumento, e no ponto seguinte, o nosso terceiro aumento. E agora segue com 3 pontos baixos, até o final da carreira. 1, 2 e 3. Finalizamos então com 24 pontos. E agora, ó, nós vamos verificar aqui que o nosso focinho não ficou bem redondinho. Ele ficou aqui mais comprido nas laterais e aqui mais estreito. Então, os pontos de aumentos ficarão nas laterais do nosso focinho. As carreiras de número 5 e 6 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 18 pontos para cada uma das carreiras. Serão 2 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazendo aqui as 2 carreiras e já retorno com elas prontas. Cheguei aqui no final da carreira de número 6. E agora tem uma observação para vocês aqui, ó. Se você contar aqui as carreiras, a partir daqui, nesta linha, teremos 6 carreiras. E se contar aqui, para esta lateral esquerda, também teremos 6. Mas contando aqui, onde a gente deixa o marcador, fica apenas 5 carreiras. Isso acontece por causa dos encontros de início de carreiras aqui. Então, para completar esse espacinho que fica entre as carreiras aqui, nós vamos fazer 3 pontos baixos. E aí nós teremos toda esta parte aqui com 6 carreiras. Então, fiz aqui 3 pontos baixos e agora, de qualquer ângulo que você fizer, a contagem vai estar certinho. Finaliza com um ponto baixíssimo. Já podemos tirar o fio marcador e agora vamos deixar um fio longo para a costura depois, longo o suficiente para fazer todo o contorno da costura. Prontinho, agora é só puxar o fio. E aqui está o focinho. Esta parte dos 3 pontinhos que a gente fez ali é bem importante depois, na hora que a gente for fazer o bordado, porque senão um lado vai ficar com 6 carreiras e do outro lado fica com 5. E aí parece que o nosso focinho vai estar torto. Aqui nesta parte onde tem os aumentos serão as laterais e essa parte do fio fica bem para baixo. Vamos tecer agora as orelhas. Com o mesmo fio da cabecinha, vamos iniciar então também com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Prendo aqui o nosso anel com um pontinho e sigo com 6 pontos baixos dentro dele. Vamos fechar o anel. E a nossa segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E já vai prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás, juntamente com os pontos. Então, é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 3 será de um aumento e 3 pontos baixos, repetindo 3 vezes. Um aumento, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo mais 2 vezes, um aumento e 3 pontos baixos, até o final da carreira, totalizando 15 pontos. As carreiras de número 4 e 5 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 15 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as 2 carreiras e já retorno. Cheguei aqui no final da carreira e vamos finalizar com um ponto baixíssimo e deixar aqui um fio longo para a costura. Puxa o fio. A gente agora aperta assim a orelhinha e está pronta a primeira orelha. Agora é só voltar o vídeo no início desta parte da orelha e fazer a outra igual. Já estou com as 2 orelhas prontinhas. Vamos deixar então aqui reservado para a costura depois. Vamos fazer agora a costura do focinho na cabecinha do nosso ursinho, cuidando da posição para não ultrapassar esta carreira aqui bem entre os olhos, certo? E aí, cuida para que
os pontos de aumentos que a gente fez aqui nessa parte do focinho fiquem para as laterais, para que fique no formato certinho. Depois de verificar a posição correta, vamos iniciar então a costura aqui embaixo. O início ficou aqui mais para a lateral, mas aqui você pode contar, ó, entre a sexta e a sétima carreira será o nosso limite aqui para o início da costura. E depois até a carreira entre os olhos, que eu já mostrei antes. O fio a gente sempre passa por cima do ponto. E aí cuida sempre a posição está certinha, não ultrapassar essa linha aqui abaixo dos olhos, ó, na parte mais externa do olho. E aí é só seguir costurando. Pega o pontinho aqui da parte do focinho e já pega ali o pontinho da cabecinha. Pego aqui novamente o pontinho do focinho e já insiro a agulha ali no mesmo ponto que eu saí da cabecinha, saindo uma carreira mais para cima. E assim a gente segue costurando então. Vamos até chegar ali bem próximo ao olho. E aí a gente já vai contornando aqui, fazendo os pontos mais para a esquerda, para passar ali o fio bem próximo, bem rente ao olhinho. E chegar na nossa carreira limite, que é ali entre os olhos. Agora, aqui na parte de cima, eu já cheguei, ó, nesta linha entre os olhos, é só seguir em linha reta até chegar na mesma posição do outro lado. Cheguei aqui do outro lado, nós vamos cuidar para fazer a costura da mesma forma que a gente fez do outro lado, cuidando a posição certinha, que é bem rente aqui o olho, para que os dois lados fiquem iguais. Sempre cuidando a posição e alinhamento aqui do focinho para que ele não fique torto. Já vai ajeitando ali o máximo que der. E segue com a costura, mas antes de finalizar a costura, nós temos que colocar o enchimento. Então, deixa um espacinho ali sem costurar para colocar o enchimento. Cuidar aqui o alinhamento, ó, está o mesmo dos dois lados. Agora já vou fazer uma pausa aqui para colocar o enchimento. Vamos abrir aqui embaixo e preencher com o enchimento. Não precisa colocar muito enchimento, só o suficiente para deixar no formato certinho. E aí, segue costurando agora, fazendo o contorno certinho, como a gente fez do outro lado, até finalizar a costura. Vamos fazer aqui o contorno bem direitinho. Aqui está a carreira limite, que é entre a sexta e a sétima carreira, e aí nós podemos já seguir na mesma linha da carreira, até finalizar a costura.
Chegando aqui no último pontinho. Vamos cuidar agora aqui para pegar o último ponto e já dar o nozinho. Prendendo bem ali o fio. E aí é só inserir a agulha aqui por dentro do focinho, puxa bem o fio, ajeita ali para ficar o mais discreto possível ali aquela parte final. E aí eu vou dar mais um nozinho aqui de segurança antes de finalizar. Prontinho, agora é só esconder esse nozinho e cortar o fio. E aí já pode ajustar ali o enchimento, fazendo o formato certinho do rostinho do nosso urso. Está pronta então a costura, e agora nós temos que fazer o bordado do focinho. Para fazer o bordado do focinho, eu vou estar utilizando aqui um fio Anne duplo, vou colocar ele duplo na agulha, para facilitar então o bordado, para passar menos vezes possível na hora de bordar. Por isso que eu coloco ele duplo. E se colocar um fio mais grosso, não fica muito bonito, fica meio grosseiro. Então, por isso que eu utilizo esse fio, mas da forma dupla. Vamos então delimitar aqui o nosso espaço para fazer o bordado. Vou inserir a agulha ali por baixo, deixando ali 2 carreiras acima do focinho. Prendo o fio ali para não se soltar. Ó, aqui 2 carreiras. Puxa esse fio aqui fazendo um formato de V. Então, nós vamos inserir a agulha agora entre a primeira e a segunda carreira, bem no centro aqui do focinho. Insiro a agulha saindo na mesma posição na parte de cima, só que para a direita. Puxa bem o fio, cuidando para que ele não se embole. E agora puxa novamente, inserindo a agulha no mesmo local ali embaixo. Na parte de baixo, nós vamos sempre inserir a agulha no mesmo ponto. E aqui nós já temos a demarcação do nosso focinho. Agora é só seguir bordando dentro dessa área que a gente já deixou aqui prontinha. Só seguir preenchendo com um bordado. Sempre segurando o fio na hora de puxar, para que ele não fique todo embolado na hora de puxar o fio, né? Que daí dificulta mais na hora de bordar. Então, a gente já ajusta aqui assim, segura com o dedo e puxa lá em cima. E é só ir preenchendo todo esse espaço aqui. Já preenchi quase todo aqui o bordado. E aí, quando nós preenchermos toda a parte central, nós vamos inserir a agulha aqui novamente, saindo na lateral, lá na parte de cima, para fazer o contorno desse focinho, para deixar ele ainda mais bonitinho. Assim, a gente vai deixar mais alinhadinho aqui essa parte lateral do focinho. Puxa aqui o fio e insere agora a agulha no mesmo local, saindo do outro lado para fazer o mesmo. Puxa o fio e agora passa aqui do outro lado para deixar bem alinhadinho.
E agora nós vamos inserir a agulha aqui no mesmo local, saindo novamente lá em cima, para agora a gente preencher aquela parte de cima. Deixa eu só ajustar aqui, ó. Ficou bem bonitinho já aqui as laterais. Então, aqui na parte de cima, se a gente olhar de cima, aparecem ainda os pontos brancos ali embaixo. Então, a gente vai passar o fio aqui umas 2 vezes na parte de cima para esconder aquela parte branca, deixando o nosso bordado ainda mais bonitinho. Vou passar mais uma vez aqui em cima. E aí, insere a agulha saindo lá onde a gente iniciou com o fio, para finalizar então essa parte aqui do focinho. Ajusta aqui com a ponta da agulha mesmo. E aqui está o focinho, então, ficou bem bonitinho. E agora a gente vai dar um nó aqui embaixo. Vou cortar aqui só para igualar as pontas. Vamos dar um nozinho. Agora vou cortar esses fios. E com a ponta da agulha nós vamos puxar o fio por dentro para esconder esse nó. E o focinho está pronto, mas ainda falta o bordado da boquinha. Para a boca, vamos usar o mesmo fio, só que da forma simples. Não vou colocar ele duplo na agulha. Então, nós vamos passar ele simples assim, para fazer o bordado da boquinha. Ajeita aí, verificando o melhor formato para a boca do seu urso. Eu vou inserir a agulha aqui. Agora já vai contando aqui a quantidade de carreiras a partir do anel, para deixar o mesmo para os dois lados, para que a boquinha não fique torta. E a gente posiciona assim, dessa forma, ó. E nós temos que prender essa boquinha agora com os pontinhos. Acho que aqui tá bem bonitinho. Então, vou inserir a agulha aqui, saindo bem no centro ali embaixo. Agora, esse fio aqui, nós vamos ter que subir ele. Depois de ajeitar ali, a gente sobe esse fio até a ponta do focinho para fazer esse formato. Só que nós temos que prender com os pontinhos aquela boquinha ali, para que ela não se mova. Então, eu vou ajeitar aqui a boquinha. Já vou dar um pontinho. Vou inserir a minha agulha aqui, saindo novamente ali no mesmo local, no centro, para fazer este formato aqui, puxando o fio para cima até o focinho. Só vou ajeitar aqui os fios antes, para fazer o formato bem bonitinho ali, bem ajustadinho. Agora sim, eu insiro a agulha aqui bem na ponta do focinho, saindo do outro lado ali para dar um pontinho também, prendendo a boquinha. E agora eu vou inserir a agulha aqui e vou dar mais um pontinho aqui mais pro lado. E aí você vai fazendo quantos pontos forem necessários para ajustar a boca. Agora eu vou inserir ali a agulha, saindo onde a gente iniciou com o fio.
E antes de dar o meu nó, eu vou ajustar bem a boquinha ali para ter certeza de que ela vai ficar bem bonitinha. Se a boquinha já está boa, já está bonitinha, aí sim a gente pode cortar aqui os fios. Vou dar um nó. E agora eu vou esconder esses fios por dentro ali da cabecinha até puxar todo o nozinho, escondendo ele. Pronto. Aqui ficou bem bonitinha a boquinha, então é só cortar o fio agora e está pronto. Vamos para a costura da orelha do nosso ursinho. Vamos posicionar aqui em cima da cabeça mais para a lateral dela, cuidando aqui para que fique o melhor formato da cabecinha com a orelhinha. Então, aqui eu vou colocar, ó, bem aqui nessa carreira acima dos olhos, e é onde eu vou iniciar a minha costura. O formato da orelha vai ser assim, ó, encurvada. Não costurar ela em linha reta, porque senão fica feio e ela não para muito certinha, fica caindo. Então, assim, neste formato ela fica mais bonitinha. Agora, nós vamos pegar aqui os pontos da frente e os de trás sempre juntos, para já ir fechando essa orelha no momento da costura. Vou inserir a minha agulha no mesmo pontinho ali, ó, do lado, saindo em linha reta para a lateral, para dar o segundo ponto. Puxa bem o fio. E agora eu vou inserir a agulha nos pontos da frente e os de trás juntos. E aí eu posso começar a subir essa costura. Nós vamos costurar aqui, ó, contornando a orelhinha. Não assim em linha reta, certo? Então, aqui eu vou inserir a agulha no mesmo pontinho, saindo uma carreira para cima na diagonal. Pego os dois pontos, o da frente e o de trás. E sigo agora costurando da mesma forma, na diagonal. Agora eu posso ir para cima em linha reta, porque eu já cheguei na posição que ela vai ficar encurvada. Então, a gente tem que cuidar agora para fazer aqui a parte de cima, voltando agora para a frente da cabeça, dando o formato da orelhinha certinha. Vamos então na linha diagonal para a esquerda, para fazer o formato dela certo. E aí, vamos seguir costurando, cuidando para não subir muito as carreiras aqui para cima. Vamos deixar aqui entre a quarta e a quinta carreira o nosso limite para subir essa orelhinha. Aqui o formato dela já está bonitinho. E aí, já podemos dar um nó. Ficou, acho que um pontinho ali sem pegar na orelha, então eu vou só fazer mais um ponto, pegando ele.
Pronto. E aí sim a gente pode finalizar então essa orelha. Vou dar mais um nozinho aqui de segurança. E aí sim é só esconder esse nozinho, puxando o fio aqui por dentro da cabecinha, e aí é só cortar o fio. E a primeira orelha já está costurada e ficou bem bonitinha. Agora é só fazer o mesmo do outro lado com a outra orelha, cuidando bem a posição, né? Deixando o mesmo espaço que foi deixado na outra, de distância dos olhos e de cima ali do topo da cabeça, cuidando o alinhamento, e é só fazer a costura da mesma forma. Orelhas costuradas, ainda está faltando um pequeno detalhe aqui para finalizar a cabecinha, que é a sobrancelha do nosso urso. Com o mesmo fio preto aqui, ele simples também, vou inserir a agulha aqui por trás da cabeça, saindo ali próximo aos olhos, uma carreira acima dele, acima do olho. E agora eu puxo aqui o fio, cuidando aqui para deixar uns 2 pontinhos, 2 a 3 pontinhos para a lateral, subindo uma carreira. E aí eu insiro a minha agulha. Ó, deixei 2 pontos e meio. Vou pegar bem no meio desse outro ponto aqui. E agora eu vou sair na mesma posição do outro lado. E agora vou descer aqui uma carreira, 2 pontos e meio para a lateral esquerda. Vamos tentar deixar do mesmo tamanho que o outro lado. Então, você verifica aí a quantidade de pontos que tem que deixar aqui. E aí, insere a agulha saindo lá onde a gente iniciou com o fio. Se ficou certinho aí para você, então é só finalizar aqui, dando um nozinho e cortando o fio. Aqui está então a cabecinha pronta. Ficou bem bonitinho o nosso ursinho, não é mesmo? E agora vamos então tecer os braços. Vamos iniciar o bracinho também com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. A segunda carreira será somente de aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E já vai prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás. Então, é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. As carreiras de número 4 e 5 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo em cada um dos pontos, totalizando 18 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno com elas prontas. A carreira de número 3, vamos fazer 3 pontos baixos,
1, 2 e 3. E agora uma sequência de 6 diminuições. Uma diminuição, 2 diminuições, 3 diminuições, 4 diminuições, 5 diminuições e a sexta e última diminuição. E agora segue com mais 3 pontos baixos, um para cada ponto até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Carreira de número 7, vamos iniciar com 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Agora, 2 diminuições na sequência. Uma diminuição, e 2 diminuições. E segue com mais 4 pontos baixos, finalizando a carreira com 10 pontos. Já podemos colocar o enchimento nesta parte aqui da pata, preenchendo bem, moldando ela. E já podemos seguir, então, para as carreiras de número 8 até a número 16, que serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 10 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as 9 carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 16 e aqui está o bracinho, falta preencher ele com enchimento. Já podemos tirar até esse marcador. E agora sim vamos preencher, moldando o bracinho conforme a gente vai colocando o enchimento. E aqui está então o bracinho. Não preencher essa parte aqui de cima. E vamos então cuidar agora, ó, para colocar na posição certinha, vou ter que fazer mais alguns pontinhos. Então, vou fazer aqui 1, 2 e mais um, 3 pontinhos. Aí você verifica quantos precisa aí para você. E agora sim podemos fechar com pontos baixos, que vai ficar na posição correta. Então, vamos pegar os pontos da frente e os de trás juntos e arrematar com pontos baixos por toda a carreira até finalizar aqui os pontos. Prontinho, agora é só puxar o fio e vamos deixar o fio longo para a costura. Puxo o fio e aqui temos então o primeiro bracinho pronto e é só voltar o vídeo aqui no início dessa parte do braço e fazer o outro igual. Já finalizei aqui o segundo bracinho, estou com os dois prontinhos e vamos então para a montagem da nossa naninha. Vamos seguir então com a montagem da naninha, primeiramente montando esta parte aqui do ursinho. Nós vamos prender os bracinhos nele. Então, nós vamos posicionar os bracinhos aqui logo abaixo da cabeça, desta forma. E para isso, nós vamos costurar este bracinho aqui embaixo. Então, a posição é aqui mais para a lateral. Vamos cuidar aqui, ó, aqui é o anel mágico e nós vamos até a terceira carreira. Entre a terceira e a quarta carreira será a nossa costura. Então, nós vamos deixar aqui o bracinho mais para a lateral, cuidando aqui o alinhamento para não ultrapassar muito a orelhinha lá em cima, ó, alinhada aqui logo abaixo da orelha. E vamos iniciar então a nossa costura.
A costura é bem simples, tá? Nós vamos iniciar aqui entre a terceira e a quarta carreira, pegando aqui por entre os pontos da cabecinha. E depois passando esse fio aqui por cima do ponto, pegando o ponto aqui do bracinho. Da última carreira do bracinho. E assim a gente vai seguir na mesma linha da carreira, sempre nesta mesma linha. Até prender todos os pontos do bracinho. Sempre cuidando ali para fazer a costura na mesma carreira. E aí não tem erro. Aqui já estou chegando no último ponto. Ficou assim o bracinho na lateral da cabeça, como se estivesse num corpinho aqui embaixo, só que não vai ter o corpinho. No lugar do corpinho, nós vamos ter a mantinha. Agora eu pego aqui, ó, essas alcinhas do último ponto e passo o fio dando um nozinho. Pronto. Então, o primeiro braço está prontinho. Já está bem preso. Agora eu só vou inserir a agulha aqui, atravessando por dentro e dar aquele nozinho de segurança que eu costumo dar. E agora é só esconder esse nozinho puxando o fio aqui por dentro da cabeça e cortar ele. Então, este primeiro braço já está preso, bem certinho, e agora nós temos que fazer o mesmo do outro lado. Vamos costurar o outro bracinho na mesma posição, aqui na mesma carreira que a gente fez a outra. Cuidando aqui o alinhamento com a orelhinha. Bracinhos costurados. Aqui está, então, a parte do ursinho prontinha. Agora, nós temos que prender esse ursinho na mantinha. E para prender o nosso ursinho na manta, nós vamos pegar ela aqui antes. Cuidar aqui, ó, que essa parte aqui onde ficaram estes pontinhos, estas alcinhas dos pontos sem usar, esta aqui é a parte certa da peça. E aqui seria o lado avesso. Então, nós vamos virar assim, com o avesso para cima, e puxar aqui as pontas, unindo elas aqui ao centro. Desta forma, ó. Fica uma ponta mais embaixo, e aqui as duas pontas se encontram no centro da manta. Este aqui é o formato dela. Aí, aqui essa parte, nós vamos colocar o ursinho aqui em cima, ó, prendendo a mantinha já com os pontinhos, juntamente com o ursinho. Vai ficar assim, desta forma. Então, vamos prender, costurando também esta manta aqui no ursinho. Com o mesmo fio que foi feito a mantinha, nós vamos inserir aqui a agulha por dentro aqui do ursinho, saindo ali próximo do anel mágico, entre a segunda e a terceira carreira, mais ou menos. Deixo um pedaço do fio ali sobrando. E aqui nós vamos dar um nozinho nesse fio. Nós vamos inserir a agulha aqui no pontinho do lado, ó. E vamos passar 2 vezes o fio aqui na agulha. Puxa agora esse fio e na outra ponta puxa até esconder o nó. Pronto. Então, já temos aqui o fio preso no ursinho. Agora, nós temos que pegar a peça no formato que a gente quer. Prender. E aí, nós vamos dar um pontinho aqui embaixo já da mantinha para deixar aqui a posição certa, para que ela não se mova. Então, eu vou inserir a agulha aqui, atravessando a mantinha. Aqui, meu fio pegou aqui no bracinho, deixa eu só puxar ele. Pronto. Então, aqui nós vamos dar
uns pontinhos prendendo já a mantinha na posição certa. Já prende o outro lado também. E agora eu vou atravessar a manta novamente, pegando lá no ursinho. Pego ali na mesma carreira ali do ursinho. Na carreira que a gente fez a costura, né, entre a segunda e a terceira carreira, mais ou menos. E aí, puxo o fio prendendo a manta no urso. E agora nós vamos costurando essa manta aqui no ursinho, pegando só a parte de cima aqui da mantinha. Ó, passa num pontinho da manta e passa aqui em um pontinho do ursinho, contornando ali aquela carreira que a gente está na costura ali do urso. Na mesma carreira sempre, para ficar bem bonitinho. E aqui na mantinha a gente vai pegando os pontinhos dela, prendendo no urso. Aqui eu vou atravessar novamente até o outro lado da mantinha para dar mais um pontinho prendendo bem. Essa manta tem que ficar bem presa no urso. Volto aqui com o fio para a parte de cima aqui da manta e continuo costurando a mantinha no urso. E aí você vai fazer todo o contorno ali daquela carreira que a gente pegou ali do ursinho, prendendo na mantinha, fazendo a costura ali por toda a carreira. Assim vai ficar bem presinho e vai dar a sensação de que o ursinho realmente está na manta, né? Não fica aparecendo tanto a costura. Se fizer poucos pontos, vai acabar aparecendo a costura. Então é melhor fazer vários pontinhos, sempre na mesma carreira, para ficar bem bonitinho. Vou atravessar aqui do outro lado também da mantinha. E dar mais um pontinho, prendendo a manta. Agora que a mantinha está bem presa, é só seguir o contorno ali da carreira do ursinho, costurando ela até finalizar, até encontrar o início da costura para a gente poder finalizar. Verifica se ficou bem preso. Aqui está bem presinho. Aqui tô dando mais uns pontinhos pela carreira de fora, só para prender bem. E agora vou dar o meu nozinho. Ó, ficou bem certinho. Dos dois lados não aparece a costura, está bem preso. Vou dar o último pontinho aqui na manta. E aí você verifica quantos pontos são necessários aí para você, tá? Eu acho que precisa de mais um pontinho, mas se não precisar para você, se já estiver bem preso, não precisa. E agora sim eu volto aqui com a agulha para essa parte de cima
Dou mais um nozinho. E aí já posso finalizar agora inserindo a minha agulha aqui bem embaixo do ursinho, saindo ali onde a gente iniciou com o fio. Pronto. E agora é só dar um nó neste fio. E depois é só esconder esse fio com um nozinho para finalizar. Puxa bem o fio até esconder o nó. E agora é só cortar. E pronto! A nossa naninha de ursinho em amigurumi ficou uma fofura, não é mesmo? Agora você já tem mais uma peça encantadora para presentear ou adicionar ao seu catálogo de vendas. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal. E comenta aqui embaixo o que você achou da naninha. Vai fazer para presentear alguém? E se os conteúdos do canal estão ajudando você de alguma forma e quer continuar recebendo mais aulas de amigurumis, te convido a se tornar um membro apoiador aqui do canal. É um ótimo incentivo para que eu possa continuar criando peças encantadoras para vocês, além de me ajudar com os custos de materiais. Espero que tenha gostado da aula, muito obrigada por assistir e te espero na próxima aula!